Algumas histórias não falam sobre monstros, elas falam sobre o que acontece quando alguém para de se ver como humano. Existe um padrão curioso nas histórias que realmente sobrevivem ao tempo. Elas nunca envelhecem porque nunca falam apenas do seu cenário. Elas falam de medo, de solidão, de poder e principalmente da tentação de olhar para o mundo e concluir que ele estaria melhor sem as pessoas que o habitam. Caracas. Toda cultura cria seus monstros, mas os monstros mais duradouros não nascem do caos absoluto. Eles nascem da lógica levada longe demais. Henry Crew não é apenas um vilão. Vecna não é apenas uma criatura. Eles são a mesma pergunta feita de duas formas diferentes. O que acontece quando alguém acredita que a empatia é um erro de cálculo? Pergunta legítima, cara. Stranger Things funciona porque não trata o sobrenatural como espetáculo vazio. Ele trata o horror como consequência. Por trás das criaturas, portais e dimensões paralelas existe sempre a mesma engrenagem girando. Crianças solitárias, adultos que falharam, instituições que tentaram controlar o que não entendem. Nesse sentido, Henry Crew não surge como uma surpresa tardia. Ele sempre esteve ali, não como presença física, mas como ideia central. Vecna é a personificação de tudo que aquela história vem dizendo desde o início. O verdadeiro perigo não é um outro mundo, é o que acontece quando alguém decide que já compreendeu completamente este. Aqui no canal, meus queridos, eu não pergunto qual monstro apareceu dessa vez. Eu pergunto quem achou que estava no controle. Eu! Fala, galera raiz! Hoje é dia de encarar um dos monstros mais perturbadores de Stranger Things. E esse eu me refiro a Vecna. Mas antes da gente julgar, né, os acertos e os tropeços dos irmãos Duffers, que teve vários, a gente precisa voltar alguns passos. Porque Vecna, meus queridos, não nasceu vilão. E entender isso muda completamente tudo. Ele começa como uma criança deslocada, observadora, excessivamente sensível, enquanto outras crianças, né, aprendem a se encaixar. Henry aprende a se afastar. Ele observa padrões onde outros veem caos. Ele vê hipocrisia onde outros veem convivência. E muito cedo passa a enxergar a humanidade como algo inferior. Vocês perderam essa guerra. E esse é um ponto muito importante, porque Henry não odeia o mundo porque sofre nele. Ele odeia o mundo porque acredita entendê-lo melhor do que os outros. Esse tipo de personagem não nasce do trauma puro, ele nasce da interpretação do trauma. O contato de Henry com o desconhecido não acontece como uma escolha consciente, ele acontece como um acidente. E todo bom mito começa assim. A caverna funciona como símbolo clássico de transição. É o mesmo arquétipo da caverna de Platão, do submundo de Orfeu e do deserto de Moisés, um lugar onde a realidade comum é suspensa. Henry, meus queridos, entra em contato com algo que amplia o que ele já era, não cria algo novo, amplifica. O Mind Flayer não implanta uma ideologia em Henry, ele encontra uma. Henry nunca busca poder pelo poder, ele busca validação ontológica. Ele acredita que o mundo é cruel porque é desorganizado, que o sofrimento existe porque há escolhas demais, que a liberdade humana é, no fundo, um erro de design. Seres humanos
Essa lógica aparece em inúmeros vilões clássicos, desde figuras mitológicas a personagens como Magneto, Ozymandias ou até certos arquétipos de inteligência artificial. O erro nunca está no diagnóstico, está na conclusão. Henry, meus queridos, ele não quer salvar pessoas, ele quer salvar o mundo das pessoas. O laboratório não cria Henry Crew, ele confirma o pior caminho possível. Ao transformar Henry no número 1, o sistema faz algo perigoso. Ele diz a Henry que ele é diferente, especial, superior, mas ao mesmo tempo o controla, o limita, o infantiliza. Essa contradição é combustível puro para o que ele viria a se tornar. Brenner acredita que controle gera segurança e Henry aprende que controle gera ressentimento. E ressentimento, quando combinado com poder, vira ideologia. O massacre, meus queridos, do laboratório não é um surto, é uma decisão. Henry não age como um animal, ele age como alguém que acredita estar corrigindo um erro histórico. E você quebrou tão fácil. E é por isso que essa cena é tão desconfortável, porque ela não é caótica, ela é precisa. Aqui, né, Stranger Things deixa claro, o verdadeiro horror não é a violência, é a convicção. Se você já percebeu que os vilões mais assustadores são aqueles que acreditam estar certos, então você já está entendendo essa história pela raiz. Aproveita esse momento aí e assusta o dedinho no like aí pra ajudar o canal, tá? Beleza. A transformação de Harry em Vecna não é apenas física, ela é simbólica. Vecna perde traços humanos porque abandona a empatia. Ele se funde ao ambiente porque acredita que individualidade é falha. E ele se torna, colmeia porque acredita que o coletivo só funciona sobre comando. O corpo do Vecna, meus queridos, é uma ideologia ambulante. Assim como o Hellraiser ou em arquétipos clássicos do horror corporal, o monstro não esconde sua filosofia, ele a exibe. Um erro comum é imaginar Vecna como servo, mas a narrativa deixa claro, ele não é dominado, ele domina. O Mind Flayer funciona como extensão, como ferramenta, como megafone, e Vecna não quer destruir realidades, ele quer reescrevê-las. Vecna ocupa o mesmo espaço narrativo de figuras como Sauron, que acredita que ordem absoluta é paz, o Imperador, que promete estabilidade em troca de liberdade, e o arquétipo do Demiurgo, o falso deus que organiza o mundo à sua imagem. Ele não quer adoração, ele quer silêncio. Silêncio! Que desgraça, velho! O detalhe mais bonito dessa narrativa é que Vecna não é derrotado por força, ele é interrompido por memória, música, afeto, laços, coisa que não fazem sentido lógico. E exatamente por isso são insuportáveis para ele. Vecna não entende nostalgia, não entende apego, não entende contradição, e é aí que ele falha. A mensagem de Henry Crew é clara: quando alguém acredita que a dor do mundo pode ser resolvida eliminando a liberdade, o resultado nunca é salvação, é dominação. E Vecna não é o medo do desconhecido, ele é o medo de quem acha que conhece demais. No começo, meus queridos, eu disse que algumas histórias não falam sobre monstros. Elas falam, óbvio, sobre pessoas que deixaram de se ver como humanas. E Henry Crew não virou Vecna porque ganhou poderes. Ele virou Vecna porque perdeu a capacidade de enxergar o outro como igual. E esse é um medo que nunca envelhece. Acontece que algumas mentes simplesmente não pertencem a este mundo. Se você gosta de analisar histórias pela raiz, olhando além do susto, além do efeito, além do monstro, ou talvez do discursinho Will, então esse é o seu lugar. Conta aí nos comentários qual vilão você acha mais perigoso. Aquele que quer destruir o mundo ou aquele que quer consertá-lo?
A gente se encontra no próximo portal e vídeo aqui no canal. Me fui!